a caracterização da nossa amostra. Dos 22 atletas selecionados, apenas 11 puderam participar da pesquisa por critérios de exclusão já falados anteriormente. As características dos atletas: a maioria deles tinha 17 anos, a maioria deles eram negros e a maioria deles tinha o 2º grau incompleto, eles estavam cursando. Esse aqui foi o questionário adaptado que a gente utilizou para saber o que eles sabiam sobre hidratação, qual era o conhecimento deles sobre hidratação. E a gente só pautou os principais resultados, porque foi um questionário muito longo, de 18 perguntas. Aqui a gente colocou os principais, que foram, se eles têm costume de hidratar durante competições e treinamentos, 90% disseram que sim. Quando eles se hidratam, a maioria se hidratam antes, durante e após os treinos e competições. Se eles se preocupam com o tipo de hidratação, que é quando antecedem, durante e depois treinos e competições, a maioria respondeu que sim. Quando devem beber líquidos, a maioria falaram que quando sentem muita sede apenas. E quando falaram qual é o tipo de líquido que consomem, a maioria falaram hidratação, a maioria falaram água, com 81,81, e apenas 18,18 utilizam isotônicos. Essa aqui é a média de peso antes e depois dos treinos. A gente gostaria de enfatizar sobre o número 2, o número 3, o número 4, que são o meio defensivo, lateral esquerdo e zagueiro, que tiveram uma diferença entre os demais. E os goleiros também, que tiveram algumas diferenças, que a gente vai explicar mais pra frente na discussão. Foi realizado o teste de T-Student em todas as análises estatísticas. Essa tabela nos mostra a comparação do aumento ou diminuição do peso de uma semana para outra, sendo que a gente pode observar que da primeira para a terceira semana a perda de peso foi significativa para a nossa pesquisa, e apenas da primeira para a terceira semana esse resultado foi significativo para a nossa pesquisa. Na relação da sudorese, durante as 3 semanas de estudo, a relevância para o nosso projeto, para o nosso repositor, ela aconteceu da 2ª para a terceira semana e da 1ª para a terceira semana. Com relação à densidade urinária, tivemos resultados extremamente positivos da 1ª para a 2ª semana e da 1ª para a terceira semana, sendo que o resultado da 2ª para a terceira semana, ele não foi de relevância para dados estatísticos, mas mesmo assim teve um aumento dessa densidade, uma diminuição dessa densidade, aumento dessa densidade urinária. E com relação ao teste de campo, eles evoluíram com relação aos segundos de corrida, mas não foi significativo em nenhuma das semanas, porque o tempo em segundos que foi reduzido foi muito pequeno para ser estatisticamente relevante. Em relação ao questionário, Drummond e Ferreira, eles utilizaram o mesmo tipo de questionário em atletas de diversos sexos, e de ambos os sexos e em diversos esportes. E os resultados encontrados foram iguais em alguns aspectos e divergentes em outros. Eles foram iguais com relação a sede ser relevante para o jogador estar se hidratando, foi igual também com relação aos sintomas da desidratação, e foram divergentes com relação a jogadores que tomam isotônico antes ou tomam água e aos que tomam durante o exercício. Segundo Balikian et al. 2002, a variação da perda de peso entre os atletas se dá devido à composição corporal de cada jogador e à posição com a qual ele joga. Como a gente mostrou no quadro anterior,
a perda de peso dos goleiros é extremamente maior do que a perda de peso dos outros jogadores, devido aos goleiros fazerem, o treino dos goleiros serem treinos de alta intensidade, de movimentos curtos, rápidos e de alta intensidade. Perella e Niriuki, 2005, analisaram que a redução do peso corporal é uma das melhores avaliações como indicador da perda hídrica de atletas, que foi uma das avaliações que a gente utilizou. Marin, em 1998, enumerou diversos fatores que interferem na produção de suor. Esses fatores são a fisiologia de cada atleta, a temperatura, densidade, altitude na qual eles treinam ou estão em competições e a posição com a qual cada jogador está naquele treino. Uma pesquisa realizada com 6 atletas de futsal entre 15 e 18 anos, Nóbrega em 2007, apenas um indivíduo se encontrava em estado de euidratação, que é o estado de normalidade nos parâmetros de hidratação. E os demais estavam desidratados de acordo com a densidade urinária. E foi o que aconteceu na nossa pesquisa. Na primeira semana, todos os jogadores estavam desidratados. E a partir da segunda semana e da terceira, o estado de euidratação, sempre na segunda e na terceira semana, eles estavam euidratados. E da segunda para a terceira semana, apesar de não ser relevante, o estado de hidratação deles foi melhor. Segundo Armstrong, citado por Vimieiro, Gomes e Rodrigues em 2001, na hipoidratação, a densidade urinária pode ultrapassar 1.030 mg por litro. A euidratação varia entre 1.013 e 1.029 mg por litro. E a hiperidratação, um valor mínimo de 1.001 mg por litro. Balakian, em 2002, discute que devido ao futebol ser uma modalidade coletiva e complexa, jogadores de futebol apresentam níveis diferenciados de condicionamento físico, que possivelmente se explica devido a sobrecargas metabólicas impostas durante partidas e treinamentos coletivos, que é o que a gente pode estar explicando com relação ao teste de campo, que não foi relevante por eles já estarem adaptados àquele tipo de prática. 5 minutos. A conclusão do nosso trabalho foi que eles não possuem, em geral, conhecimento sobre hidratação, pois a sede foi relacionada como fator limitante, e em todos os estudos pesquisados e realizados, os principais sintomas de desidratação foram dor de cabeça, cãibra e fadiga. Com relação à perda hídrica, o estudo demonstrou um efeito positivo da bebida na redução das medidas realizadas, porque foi relevante o estudo e as medidas realizadas, a perda hídrica dos jogadores foi reduzida. As respostas fisiológicas do organismo demonstraram-se positivas com relação à densidade urinária com o uso do repositor hidroeletrolítico artesanal, porque tanto da primeira para a segunda semana e da segunda para a terceira, o resultado foi crescente com relação a eles virem de um grau de desidratação para de hidratação. E já o efeito do repositor hidroeletrolítico artesanal no desempenho físico dos jogadores, com relação ao resultado do teste de campo que foi realizado, não foi significativo, gerando necessidade de mais estudos para avaliar esse objetivo do nosso trabalho. Essas são as nossas bibliografias que foram utilizadas. Muito obrigada. A gente colocou uma frase que vale muito a pena ser falada para o nosso trabalho, que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E foi isso que a gente viu e conseguiu superar.